glorificado, exaltado. Como é gostoso estar na casa do Senhor, onde o Espírito Santo está falando em cada coração. Todos estão sentindo algo diferente, mas é um só, é o Espírito Santo de Deus. Estava com saudades. 25 anos que realizo essa excursão, com 14 dias, e eu quero só dizer que foi uma bênção. Deus abençoou da saída, aonde passamos, as mãos do Senhor estavam sobre nós. Quando sempre eu saio, eu troco, a Michelon, né? Eu troco. Agora nós estamos na congregação Jerusalém, estamos viajando pela congregação, e Deus sempre abençoando. Podeis sentar. É maravilhoso, irmãos. Estava com saudade. E Deus tem sempre algo para nós. Onde nós passamos, foi ontem mesmo, nós dirigimos um culto dentro do ônibus, mas pegou fogo assim, foi falando em línguas e foi distribuindo. É uma bênção, porque a gente vai passear, mas tem algo. Nós levamos aquele que nos ama, o que nos salvou, Jesus Cristo. E nós estamos aqui nessa noite para receber o dobro, porque nós viemos aqui na casa do Senhor, não foi somente para falar, para que o pastor, nosso pastor, nos veja, mas sim, que o Espírito Santo venha dar algo. E eu tenho certeza que todos vieram buscar algo nessa noite, e essa noite o Senhor vai dar para cada um. Vocês sairão daqui dizendo: obrigado, Senhor, eu vim e estou levando para minha casa a vitória, levando a vitória para o local de serviço, seja para onde for. O nosso Deus está aqui, porque as promessas são imensas. E eu gostaria de ler aqui, eles não podem ficar sentados, algo maravilhoso, uma palavra que todos já conhecem, mas eu sou apaixonado nessa palavra aqui, o que Deus faz conosco, como Ele cumpre com as suas promessas, porque aquele que crê recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate na porta, o Senhor abre a porta e fala: entra, que as tuas bênçãos estão aqui. E aqui não é outro local senão a casa do Senhor. Como eu estou alegre, mas como é gostoso buscar ao Senhor. Eu vou ler aqui em 2 Crônicas 20, rei Josafá, como ele recebeu a vitória. E essa vitória que Deus deu a ele, ele está com as mãos estendidas aqui agora, nessa noite. Nós temos que ver pelos nossos olhos espirituais as mãos do Senhor sobre nós, só perguntando: o que tu queres, minha serva? O que tu queres, meu servo? E Ele está pronto a responder, a te dar a vitória, porque nós somos mais do que vitoriosos. O povo passa aí, olha, mais uma igreja, mas não sabe o que tem aqui dentro, não sabe que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui dentro, distribuindo obra, distribuindo vitórias, curas, maravilhas, porque aqui o Senhor opera maravilha. Aqui não é simplesmente uma casa bonita, pintada como ela, cheguei agora, como quero estar bonita, mas isso aqui, para quê? Para receber os irmãos, porque o mais bonito a gente não consegue enxergar. Quem está vendo o Espírito Santo? Quem está vendo Jesus Cristo? Quem está vendo Deus? Mas eu tenho certeza que todos estão sentindo algo dentro de si, que é o abraço do Espírito Santo. Como é gostoso quando Ele nos abraça, a gente sente algo diferente. O que é isso? O que é isso? O Espírito Santo te abraçando e falando: leva-me, leva, tu veio buscar, vai levar. Irei ler aqui alguns versículos. 2 Crônicas 20, que diz o seguinte, vou pegar aqui perto ainda, porque minha visão, graças a Deus, melhorou bastante.
mas eu tenho, graças a Deus. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Esses vieram alguns e disseram a Jeosafá: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, já estão em Amazã, Tamar e em Gazá. Jesi temeu Jeosafá e pôs-se a buscar o Senhor, e pregoou jejum em todo o Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Olha, foi pedir socorro a quem? Ao Senhor. Aquele que me busca, acha. Aquele que clama, acha. Vem buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e em Jerusalém, na casa do Senhor, diante dos átrio novo, e disse: ó Senhor Deus e nossos pais, não és tu Deus nos céus? Tu dominas sobre todos, aleluia, sobre todos os reinos dos povos, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Somos mais vitoriosos por causa disso. Os ataques vêm, o inimigo quer destruir lares, o inimigo quer destruir famílias, mas quem está com o Senhor, não quem possa resistir. É maravilhoso. O nosso Deus não lança fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e são desse a semente de Abraão, teu amigo para sempre. Versículo 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benias, filho de Jezil, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Disse ele: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eles subirão pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, defronte o deserto de José. Nessa batalha não tereis que pelejar. Parai, estai de pé, e vede a salvação do Senhor sobre convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, e o Senhor será convosco. Josafá prostou-se com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. Olha que maravilha. O rei Josafá, que reinou durante 25 anos em Judá, ele foi fiel como antecipado seus, rei Davi. Ele seguiu e foi temente a Deus. Ele enviou professores para todo Judá, para ensinar a palavra, a lei, que tinha que seguir a lei. Muitos ainda continuaram ele destruiu os altares, destruiu tudo. Para quê? Para somente adorar a Deus, somente adorar aquele que salva. Tirou todas idolatrias. Mas os inimigos vieram contra. Amados irmãos, nós que adoramos ao Senhor, nós que servimos ao Senhor, o inimigo, graças a Deus, tem um ódio tremendo, da dessemear. Graças a Deus por isso. Nós que congregamos, nós que temos nosso nome escrito no livro da vida, graças a Deus que o diabo tem um ódio tremendo de nós.
e tenta de todas as formas nos destruir. Envia inimigos, multidões, para destruir o povo de Deus. Mas tem algo: é clamar, é se colocar de joelhos, é buscar ao Senhor, porque o Senhor está ouvindo a oração do justo. Aquele que clama, o justo que clama, o Senhor está ouvindo as nossas orações. Quantos de nós não passamos, desde janeiro, vou colocar só esse ano, quantas lutas já não passamos? Passamos sim. Aquele diz que não tem luta, tem algo diferente nele. Porque o crente, o salvo, o lavado no sangue de Jesus, esse tem luta, e vai continuar até que ele encontre com o Senhor. Por quê? Porque nós estamos no mundo que pertence ao inimigo, mas tem algo: o Senhor está conosco 24 horas por dia. O Senhor está no nosso lar, o Senhor está no nosso serviço. Nós estamos andando e o Senhor está conosco, enviando os seus anjos para estar conosco. Josafá, ele temeu por causa da grande multidão, 25 anos reinando sobre Judá, obedecendo os passos que o rei Davi foi. E nós, irmãos, estamos seguindo quais os passos? A palavra do Senhor. Quem segue essa palavra aqui é mais do que vitorioso, porque essa palavra aqui, irmãos, olha aqui, todo mundo olha, mas o que é aí? Aqui é a palavra, desde o início até o fim, até o que vai acontecer. E nós estamos aqui para quê? Nos fortalecer, nos alimentar da palavra de Deus, porque o alimento verdadeiro sai da casa do Senhor. Aqui onde o Espírito Santo fala, basta nós darmos lugar ao Espírito Santo e clamarmos, como o rei Josafá fez. Ele colocou toda a Judeia para clamar, jejum, até os animais jejuaram, todos. Quanta luta que nós não passamos, mas nós não jejuamos, nós não oramos. Quantas lutas que o povo de Deus passa, mas esquece de clamar. Fala assim: Jesus, me ajuda. Ele está pronto para ajudar, mas ele fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Temos que clamar, buscar, chorar, ajoelhar. Isso o Senhor quer ver o que? É humilhação da nossa parte, clamando a Ele, confiando que Ele está pronto a nos amparar. Porque aqui, irmãos, há de semear em Cristo. Os olhos da fé eu estou vendo aqui, lotada, as nossas congregações, porque muitas coisas têm acontecido, irmãos. A obra missionária que começou, o curso da Setadesco, que sábado que vem estamos iniciando, porque, irmão, tudo começou assim, com a etade, tudo assim, ó. O inimigo não quis que tivesse curso aqui de teologia. Mas eu fui orando, chegou a Setadesco e deu tudo certo, os livros já chegaram, vou entregar os livros, porque nós iremos seguir os passos do Senhor. E o rei Josafá fez o que? Seguiu, ele clamou, Judeia toda clamou, até que, olha bem, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, o Espírito do Senhor no meio da congregação, como Ele está aqui agora. E Ele está falando aqui agora para todos nós. Ele está falando para mim, Ele está falando para todos. Olha bem, no meio da congregação, olha bem o que Ele disse. Diante, olha bem, vou chegar mais perto, que eu estou falando que a minha visão ainda está. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, a demover na sede, nas 10 congregações, em todos os lugares que está agora, sendo dirigido um culto, a demover. Mas agora falando aqui para nós. Então ele veio sobre Jaziel, ver todos os filhos levitas, os filhos de Asaf. Disse ele: dai ouvido todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, todos vós que nós moramos em Goiânia, que nós estamos aqui,
congregando, na mover do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Dai ouvidos, ó rei Josafá. Então ele está falando para cada um aqui agora. Vocês vieram, oraram, vieram buscar algo, não vieram? Eu tenho certeza, porque eu vim buscar algo. Deus sabe o que eu preciso, e Ele sabe o que vocês precisam. Então Ele está falando aqui agora para todos: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, por causa dessas grandes lutas que vêm dia a dia. A gente sai de casa, o inimigo fica olhando, mas tem algo. Ao redor do nosso lar estão os anjos do Senhor. O inimigo ataca as flechas. Não chegue em nosso lar, porque os anjos do Senhor estão em volta do nosso lar. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós somos servos de Jesus Cristo. Nós somos lavados no sangue de Jesus Cristo. Então quando as lutas vêm, a gente chora. É o normal. É falta de fé? Não. Chorando, buscando aquele que deu, aquele que busca, aquele que fala que tem fé, recebe Jesus Cristo. Então, se nós estamos clamando, olha bem, não temeis. O que está acontecendo no teu lar? O que está acontecendo no local do seu serviço, na sua empresa? Não temeis. Não le cai tu canto naias. Oh, como é gostoso essa palavra. Não temeis. Não temeis. Nem vos assusteis, porque essa peleja não é vossa, mas essa peleja é de Deus. Vamos entregar essa peleja para Deus nessa noite. Essa doença que nós temos, essa que a gente busca cura, talvez a gente não acha, gasta tanto remédio, tudo o Senhor está pronto para estender a mão, porque essa peleja, tudo não é nossa, não. Essa peleja é de Deus, e se a peleja é de Deus, a vitória é garantida, a vitória é nossa. Mas tem algo, quando o rei Josafá escutou isso, ele nos chamou todos os seus: vamos lá, vamos para o palácio, agora vamos fazer uma grande festa, vamos adorar, vamos fazer uma festa em casa, pessoal, vamos para casa, vamos para a igreja, vamos louvar, adorar. Não, ele não fez isso. Irmão, perdoa, porque eu sinto a presença de Deus, eu começo a chorar. É tão gostoso sentir a presença do Espírito Santo. O pastor já me conhece, porque eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui, e ouvindo Deus falar: a peleja não é sua não, a peleja não é sua não, irmã, a peleja não é sua não, pastor, a peleja é de Deus. E se é de Deus, graças a Deus, mas não é por causa disso que eu vou ficar em casa, não é por causa disso que eu vou deixar de vir para a igreja, não é por causa disso que eu vou deixar de orar, não é por causa disso, assistência social. Como eu fiquei alegre vendo aquelas fotos, aqueles vídeos, e eu quero estar pronto para tudo agora. Eu estou aqui. Obrigado, pastor, quando o senhor me convidou para voltar aqui. Obrigado. Deus sabe tudo o que aconteceu, e os irmãos não sabem como eu estou alegre de eu estar aqui agora com a minha família, porque foi 24 a 23 anos que eu fiquei aqui. Quantos anos na escola dominical, tudo, e agora está voltando tudo. Eu estava precisando sentir isso no meu coração, porque tudo que vem para nós, irmãos, se vier só para a cabeça e deixar, sai. Mas quando vier algo, quando Deus colocar algo no teu coração, colocar na sua cabeça, deixa descer para o coração. O coração, ele começa, o Espírito Santo vai tocando, e você vai começando a levar para o seu lar. Leva a vitória para o seu lar, leva a cura para o seu lar, leva para aqueles que estão no seu lar, que você quer que venha para a casa do Senhor.
A peleja não é sua, a peleja é minha. E como eu disse, a palavra diz aqui, o rei Josafá foi para o palácio. Vamos agora. Deus falou que a peleja não é minha, a peleja é dele. E eu sei que Deus, tudo que Ele faz, Ele vence, é mais do que vencedor. Não. Ele ajuntou todo o exército. Todo o exército. Não. A peleja é de Deus, mas nós iremos. Vamos. Juntou todo o exército, com seus armamentos, todos. E foram. Mas ele fez algo. Não foi o exército que ficou na frente. Não foi quem estava com arma nas mãos. Não. Ele colocou quem? Os levitas para cantar. Ele colocou os cantores. Foi na frente para adorar, louvar o Senhor. Vai na frente. Os guerreiros irão atrás. Porque a peleja é do Senhor. Então vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. E eles foram na frente. E quando chegou, e olha que a multidão era mais de 2 milhões de soldados. Olha bem, irmãos. Estava lendo, rei Josafá, 25 anos, tudo que ele fez em Judá, os 25 anos, os colégios que ele abriu, os professores que ele mandava, o mundo levita, tudo para todo lado, quebrando altares, para servir só ao Rei dos Reis, esse que dá a salvação. Esse que quando um dia você entrou, aceitou a Jesus, ele escreveu o teu nome no livro da vida. Olha, quem está com o nome escrito na vida aqui? Quem? Levante a mão. Quem sabe? Quem tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida? Que se ele voltar agora, a igreja fica vazia. Faça o que fizer, mas enquanto nós estivermos aqui, aqui é a casa do Senhor, aqui é o Espírito Santo que ordena, aqui é Jesus Cristo que ordena. Tudo que faz aqui, da obra missionária que o pastor abriu, de tudo, tudo que foi feito, esse trabalho social. Vocês acham que o pastor, nosso pastor Cício, está fazendo isso para mostrar para as demais? Não, é porque o Espírito Santo falou, faça, e ele falou, estou aqui para fazer. E todos vocês, o pastor Cláudio, todos aí, eu sei o tanto que vocês trabalham nisso, e eu estou aqui, um pouquinho que eu sei fazer, mas juntando um pouquinho com muito, o que dá? Multidões. Dá multidões. Cabe a nós estarmos na casa do Senhor, cabe a nós convidarmos os nossos vizinhos, quando até na porta do vizinho, para um cafezinho, um negócio, irmãos. E tem muita gente que tem que pensar que tem que bater na porta e falar, aceita Jesus, se não aceitar Jesus é para o inferno. Não, fale sobre o amor de Deus, sobre o que Ele fez na cruz, e aquilo entra, irmão, é o Espírito Santo que convence. Aí o rei Josafá colocou os cantores, e todo o exército estava junto, todo o exército, não faltou um, não faltou ninguém, todo o exército junto. Mas aí começaram a louvar ao Senhor. Veio aquela grande multidão contra. Vamos agora acabar com o rei Josafá, vamos acabar agora com o reinado dele, que será nosso. E veio aquela grande multidão com fúria, com ódio. Mas eles não viram algo. Eles pensaram que a peleja era do rei Josafá. Não, a peleja era de Deus. Quando eles avançaram, uns começaram, olha bem o que Deus faz, começaram a ficar foi com raiva do outro, começaram a lutar contra o outro, começaram e se acabaram, não ficou um vivo. E eles louvando ao Senhor. É desse jeito. Quando vocês sentirem que o diabo está vindo, quando vocês virem que o diabo está vindo contra alguém da família, quando vocês virem que o Satanás está louvando, começa a adorar, começa a glorificar, e aí vocês vão, o inimigo vai bater um contra o outro e vão cair, porque não vai encostar em vocês. Porque aquela mulher, quando encostou em Jesus, foi curada na hora. E nós estamos aqui
porque nós encostamos e o Senhor está conosco. Então é isso, irmão. Nas pelejas, coloque o Senhor na frente. Nas orações, Senhor, o Senhor está na frente. Lógico, nós temos que fazer como o rei Josafá fez. Temos que ir. Nós temos que ir lutar. Mas tem algo. Quem vai na frente? Quem vai na frente? Jesus Cristo. Quando nós oramos, os anjos do Senhor acampam em volta dos que o temem e livra de todo mal. Os anjos do Senhor estão conosco. Nós viemos para cá, mas todos aqui têm certeza de algo, que os anjos do Senhor estão em volta da tua casa. Olha que maravilha, pastor Samuel. Saber que nós estamos aqui, mas os anjos estão lá em volta, protegendo. O inimigo tentando entrar, mas aquele que clama lamassuri, onde ela mais caia, se você clamou, você sai tranquilo, porque os anjos do Senhor estão lá. O rei Josafá fez isso. Olha bem, e aqui, vou ler só aqui. Tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou cantores para cantar ao Senhor e os louvarem por causa do esplendor da sua santidade, enquanto saía na frente do exército, dizendo: rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quem crê que seu amor dura para sempre? Quem crê? Eu dou graças a Deus que o amor de Deus dura para sempre. Quando ouvir, irmãos, quando você ouvir alguém da sua família falar que está passando por lutas, por qualquer coisa, lembra-se, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai a Deus, porque Ele está pronto a nos dar a vitória. Aliás, nós já temos a vitória, só de nós estarmos aqui, só de nós estarmos na casa do Senhor, nós já temos a vitória. Você vai levar essa vitória para o teu lar. Você tem que vir para a igreja já pensando: eu vou buscar algo e vou levar para a minha casa, vou levar para a minha família, porque Ele vai te dar. Porque a palavra de Deus diz também, em Atos 1:8, palavra maravilhosa: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Todo aquele que aceitou Jesus, desceu sobre ele o Espírito Santo. Irmãos, como é gostoso. O povo fala muito sobre o Espírito, mas olha bem, irmãos, o Espírito Santo está aqui, mas o mais importante é que Ele está dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Onde nós passamos, quando nós estamos chorando, sorrindo, o Espírito Santo está consolando, o Espírito Santo está conosco. Lembre-se sempre disso. Aonde nós estivermos dormindo, banhando, seja como for. Deixa eu contar um testemunho aqui. Eu um dia, numa viagem, pastor, uma dessas viagens, vou contar esse testemunho aqui. Quando eu estava preparando os papéis tudo para viajar, para a excursão, na quinta-feira, comecei a sentir uma dor aqui no estômago. Pensei: é gás. Mas foi subindo. Eu não sei o que é isso. Vários remédios para gás e tal, mas só subindo. Jesus, sexta-feira, meu Deus do céu. E a gente ia sair no sábado. Falei: Senhor, eu tenho que conseguir fazer isso tudo aqui. E do jeito que eu estava, eu pensei: eu não dou conta não, Senhor. Eu não vou dar conta de viajar não, Senhor. Mas orando, arrumando os papéis, a Vilanice me ajudou tudo lá. Eu já não estava aguentando mais, porque subiu. Acabou a dor aqui, vai subindo. Veio para o peito aqui, para o coração. Irmãos, eu não vou falar como foi essa dor não. Que dor esquisita, eu já estava assim, para desmaiar. Aí, na sexta-feira eu saí lá de casa. Fui para uma pracinha lá, falei: benzinho, eu vou bem ali. Foi mais de uma hora rodando lá onde o pessoal faz. Foi à noite. Falei: Senhor, eu lembrei daquele hino. Deus, Pai, né? Se precisar, é só clamar. Eu acho lindo aquele hino. E eu comecei: Senhor, é só essa estrofe. Se precisar, é só clamar. Eu estou clamando.
eu estou buscando. E a dor, aí ela veio com todo, ela veio com tudo que tinha direito. Eu já não estava conseguindo andar, eu tenho que ir para o hospital. E eu pensando, eu vou para o hospital, eu sei que eu vou ser internado. E o povo amanhã, vai todo mundo para lá, o que eu vou falar para esse pessoal? Eu já estava chorando. A Vilanice pediu para o meu neto, Dudu, ir atrás de mim, já fazia mais de 1 hora. Aí eu fui subindo. Mas irmão, sabe aquela subida? Eu estava no meio da rua e não vi. Aí meu neto chegou, vô, o senhor quer ser atropelado? Eu falei, por quê? O senhor está no meio da rua. Aí eu fui para lá. Eu estava arrasado. A dor aqui estava assim de um jeito, eu chorando por tudo. Aí cheguei em casa, aí minha filha estava lá, a Vilanice falou, vai banhar que vai para o hospital agora, que esse coração seu vai arrebentar. Oh Jesus. E eu fui banhar, chorando, e debaixo de chuveiro, né? Falei, Senhor, tem hora que a gente ora 1 ano, 2 anos, naquela hora, falei, Senhor, Deus da glória, tem misericórdia de mim. E a minha filha chegou lá, bateu na porta lá do banheiro, anda logo meu pai, quero te levar, vamos lá logo, já tem hospital, tudo. Por mais que eu fale aqui, vocês não sabem imaginar o dia que eu estava. E eu lá dentro do banheiro, água caindo. Falei, Senhor, eu clamo pela tua misericórdia. O Senhor já curou tantos. Quantos que te buscaram? Irmão, naquela hora que eu falei isso, da janela lá do banheiro, veio um raio. Foi coisa de segundo. Veio um raio e bateu no meu peito. Tá! Mas foi um tapa. Eu lembro que eu falei lá, bateu mesmo no meu peito. Tá! Bateu assim, que eu assustei, saí do chuveiro. Que é isso? Quando eu bati a mão aqui, cadê a dor? Eu bati a mão. Cadê a dor? Nada, eu procurei. Aí eu comecei a chorar. Veio o raio, tocou aqui, aí eu pensei, oh Jesus, tu chamaste um anjo aí, falou, vai lá, toca lá, cura agora o meu servo, porque veio, ô tapa que doeu. Falei, o anjo veio com tudo, e falou, Satanás, sai daí, e pá, mas me lascou a mão, aqui, Satanás foi embora, fui curado na hora, eu comecei a chorar de alegria, falei, obrigado Senhor. Quando eu saí do banho, aí pai, arruma pra quê? Minha filha ficou nervosa, se o senhor não for agora, eu também não vou te levar mais não precisa não, Jesus me curou lá. Irmãos, que maravilha, que dor, eu pensando, aí eu falei, o Senhor, Deus, Jesus, mandou um anjo dele, falou, vai lá e tira agora, o diabo que está lá, Satanás que está tirando aquela dor, porque realmente eu pensei que ia dar, irmão, não dá para explicar, quinta, foi sexta, aí foi a noite que eu fui lá, só clamando, Senhor, eu estou clamando a Ti, disse que se clamar a Ti, o Senhor ouve, eu só falava isso, não tinha mais o que falar, e o tapa foi forte, o tapa gostoso que eu levei, porque eu levei tanto susto, quando eu bati a mão, cadê a dor? O anjo veio com vontade, mas acho que o anjo veio com tanta raiva de Satanás, e lascou a mão no pé do ouvido do diabo, o diabo saiu correndo, e eu lá curado, meu Deus, que maravilha, esse é o Deus que nós servimos. Foi quinta-feira, começou, foi sexta-feira o dia todo, e eu falando, Senhor, eu clamando ao Senhor, e já pensando, tem que ir para o hospital, mas eu entrei no chuveiro, no banheiro, Senhor, falei, calma, o Senhor me lascou a mão no coração, e até hoje não tem mais nada. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus. Clamai que Ele está pronto para estender as mãos, para curar.
A Vilanice mesmo falou, ela viu, minha neta, Gabriela, todo mundo viu. A minha filha saiu nervosa, eu não vou negar não, que ela saiu nervosa. Ó pai, se precisar também, não me chama, não liga para mim mais não. Falei, não vai ter problema não, não vai ligar mais não. Fui curado lá dentro. Raio bonito. Irmão, eu vi aquele raio, foi tchá. E sempre eu falo, o anjo veio com raiva, não de mim, mas do diabo que estava aqui querendo acabar comigo. E lascou a mão. Aí eu senti no meu coração, lascou a mão no pé do ouvido de Satanás, e ele foi embora. E até hoje eu estou aqui. Mas eu chorei e agradeci a meu Deus, porque Ele está pronto, irmãos. Aquele que clama, igual o rei Josafá, ele temeu. Eu chorei. Vocês acham que eu não estava não? Eu chorei de dor. E pensando, amanhã tem um povo, 2 ônibus, 111 pessoas para ir. E eu chorando, eu falei, eu tenho que levar esse povo. O que eles vão falar? Vou ligar para eles. Eu fiquei doente, não posso te levar. Mas clamei, e o Senhor ouviu. Se tu clamar, o Senhor lá vai receber hoje. Olha bem, que diz em 1 Pedro 2,9, diz para nós a palavra de Deus: vós porém sois raça eleita. Vocês não são qualquer um não, é uma raça eleita por Deus, raça eleita por Cristo Jesus. Quando morreu na cruz, crucificado, já estava o nosso nome escrito no livro da vida. Aquele que veio, muitos que saíram, que o nome apagou, mas Jesus não colocou o nome de ninguém naquele, porque sabe que vai voltar em nome de Jesus. Eleita, sacerdócio real, somos sacerdócio real, todos que estão aqui, sacerdote de Deus. Mostre para teus vizinhos, mostre por onde andar, por entrar no supermercado, onde vocês entrarem, mostra que são sacerdote de Deus. Só o modo de andar, como é gostoso. Eu sei que todos aqui já sentiram isso. Alguém chegar para a gente e perguntar: você é crente? Sou. Não, porque eu vejo o seu jeito de andar. Olha bem, isso é um testemunho. Testemunho é você sair pregando 1 hora e não. Testemunho é o jeito de você andar, o seu jeito. É um testemunho. Povo de propriedade exclusiva de Deus, olha bem, ele falou que nós somos isso tudo. Vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora ele diz, a fim de anunciais, olha bem, a fim de que anunciais essas verdades, aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não foi para ficarmos calados, foi para nos anunciarmos. Por que existe a obra missionária? A obra missionária é para isso, irmãos. Muita gente não entende, mas a obra missionária é para isso. Nós pedimos, solicitamos, tem aquele carnê missionário, é para quê? É para a obra missionária que nós estamos levando. Aonde está se construindo uma igreja? Aonde está reformando uma igreja? Porque hoje em dias, infelizmente tem isso. O povo escolhe igreja. Se o povo passar numa igreja que está meio assim, não vai, porque bem ali tem outra. E graças a Deus que tem igrejas lindas, maravilhosas, como a nossa. Então nós vamos chamar e venha. Vamos visitar a nossa igreja. Porque o aceitar Jesus é o Espírito Santo. Eu não convenço ninguém, eu não consigo convencer ninguém, mas o Espírito Santo convence. E é só nós fazermos como o rei Josafá fez. Ele não colocou o exército, o seu armamento na frente, não. Ele colocou o louvor na frente. E se colocarmos esse louvor, adorarmos o Senhor em espírito e em verdade, o Senhor vai fazer grandes coisas em nosso lar, em nossa família. Eu tenho certeza que todos aqui precisam de algo. E eu quero pedir algo para vocês agora. Vamos ficar de pé e cada um
vai estender as mãos para o lado da sua casa. Fica de pé, peça todo. Estende as mãos para o lado do seu lar. Onde é a sua casa? Estende as mãos. Estende as mãos para o lado da sua casa. Para o lado da sua casa. Estende as mãos para o lado da sua casa. Nós vamos orar agora para o seu lar, pela sua família, porque o Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Não foi só para nós que estamos aqui, não. É para a nossa família, aquele que está afastado, aquele que por algum motivo está chateado. Estende as tuas mãos. O nosso lar agora, o Senhor vai visitar mais e mais agora. Quando você chegar, você vai sentir algo diferente pela oração que você faz fazer. Você vai orar só pelo seu lar, pela sua família. Estende a mão para o seu lar. Estende aonde? Estende, porque o Senhor é Micaia Súria. Me canta, Micaia Súria não dá. Rebalabachúria onda manai. Estende, Senhor Deus da glória. Nós estamos com as mãos estendidas agora para o nosso lar, Senhor. Tu, Senhor, que nos compraste, o Senhor nos escolheste, e agora, Senhor, eu coloco o meu lar na Tua presença. Tem aqueles, Senhor, que estão ainda resistentes de vir para Te aceitar, Senhor. Abençoa agora aqueles, Senhor, vai tocando agora, Senhor, vai agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo entre no nosso lar, mais e mais, Senhor, que nossa família sente essa presença maravilhosa, a presença da salvação, a presença de Jesus Cristo, a presença de saber que é só clamar, que Ele envia o seu exército para lutar para nós. O nosso lar está nas mãos de Jesus Cristo. O nosso lar está nas mãos de Jesus Cristo. Lá só entra o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, os anjos do Senhor. Seja quem for lá, seja o que for, seja a pessoa que estiver lá, que você quer, Deus vai tocar nessa pessoa e vai fazer a obra. Se tu creres, dê um glória a Deus. Tu crê, glorifica a Deus, glorifica, aleluia, aleluia. Amém, Jesus, podem sentar, porque o nosso lar é um lar especial, porque o nosso lar pertence a Jesus Cristo. E pode ter certeza, irmão, que a sua oração Jesus escutou, como Ele escutou o rei Josafá. Talvez você tenha chorado por alguém da sua família, como o rei Josafá. Ele ficou aqui, ele temeu na hora, por causa da grande multidão. Mas tem algo, por maior que seja a multidão de Satanás contra nós, um anjo só faz assim, Satanás não tem como entrar no nosso lar, tocar em nossa vida, tocar nosso serviço. Se tu creres, verás no teu serviço, na tua casa, a tua família. Tem alguém da tua família que tu queres que venha? Vai vir em nome de Jesus, porque o rei Josafá creu. Não tem mais nada que está acontecendo na tua casa, não tem mais nada que está acontecendo no teu serviço, porque aquela peleja não é tua. Quem vai entrar lá para salvar é Jesus Cristo, é o Espírito Santo no teu serviço, em tudo, é o Espírito Santo que vai entrar, não somos nós. Nós vamos continuar orando, nós vamos continuar te buscando, mas a obra quem vai fazer? Não temais e nem vos assusteis, porque essa luta não é vossa, essa peleja não é vossa, é de Jesus. E se é de Jesus, quem é mais vitorioso? É Jesus que nos dá a vitória. Oh, vitória gostosa que Jesus nos dá. Ele cura, por mais pior que seja a doença, Ele cura. Se tu creres, verás a glória do Senhor na cura, nas finanças, no seu lar, sua família. Por pior que seja, Jesus está com a mão estendida. Sinta, quando você sair daqui, sinta Jesus te abraçando para o teu lar, porque nessa oração Ele fez algo, o Espírito Santo fez algo na tua casa, na tua família. Então o rei Josafá, ele foi mais do que vencedor. Por quê? Porque o profeta falou para ele: não temai nem vos assusteis. Então vocês também, eu
todos nós, não vamos nos assustar por causa dessas coisas que vem, não. Vamos ajoelhar, e pode ter certeza que na hora Jesus vai falar: adorai-me, e vamos adorar o Senhor, e o Senhor vai dar a vitória para cada um. Nós temos a vitória em nome de Jesus, em todo, na obra missionária, no crescimento da Demover, nas congregações, na ação social, na escola bíblica dominical, em tudo, nós temos mais que tudo, somos mais do que vitoriosos. Mas tem algo, nós temos que saber de algo, temos que sair da nossa casa e vir para a casa do Senhor. É aqui que o Senhor vai te dar a espada. Você chegar em casa e lutar contra o inimigo, é na casa do Senhor. Venha para a casa do Senhor, seja na quarta-feira, seja na terça-feira, seja o dia que eu tenho um culto, o culto de ensino, é um culto que eu vou te contar, é um culto maravilhoso. A gente aprender a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus. Então crê no Senhor Jesus Cristo. E olha bem, só vou ler isso aqui para terminar. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Quem que prega? Quem que leva essa palavra? Quem faz a obra missionária? Eu vou lá no boteco pedir para eles: me arruma R$50 por mês. Eu vou numa casa aí de mulheres e tal, me dê R$50 por mês para me fazer uma obra missionária. Quem faz isso é os escolhidos. É os escolhidos de Deus, que ama a obra missionária, ama estar na casa do Senhor, porque aqui o Espírito Santo falou algo para alguém. Porque essa peleja não é sua. Alguém veio com alguma peleja? Alguém está assustado com alguma coisa? Ó, Satanás, a peleja é de Deus. Vai falar com ele, porque eu vou para a minha casa alegre e feliz, porque a peleja é dele, e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.